Samuel, versículo 1. Glória a Deus, aleluias. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia, ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e se te lembrares da tua serva, e não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, e só se moviam os lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus, meus irmãos. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluias. Essa é uma passagem muito conhecida, né? Essa passagem, ela fala a respeito da família de Eucana, né? Um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim. Ele tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana era estéril, porque Deus havia cerrado a sua madre. E todos os anos, Eucana ele subia com a sua família em Siló, onde era localizado o tabernáculo desde os dias de Josué, como está escrito em Josué, capítulo 18, verso 1. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação. Então Eucana, ele subia com a sua família para oferecer esse sacrifício de adoração todos os anos. E aqui quando a gente olha do verso 1 até o 7, o narrador ele não está falando referente a apenas esse ano específico, que foi o ano em que Deus ouviu a oração de Ana. Não, ele vem falando também dos anos anteriores. E todo ano, quando eles tinham que subir para poder oferecer o sacrifício ao Senhor, eles já subiam ali no meio de uma contenda entre Ana e Penina.
porque Penina, ela provocava Ana excessivamente. Ela provocava Ana, ela irritava Ana, e Ana só fazia chorar e se entristecer. E eles subiam à casa do Senhor, e quando eles subiam lá era para adorar a Deus através de um holocausto. E eu vou falar um pouco com os irmãos aqui, através dessa adoração que eles faziam a Deus. Porque quando Eucana chegava com o sacrifício, ele levava até o sacerdote no altar, e ali o sacerdote pegava o sacrifício, que era um cordeiro, e colocava no altar para queimar. Só que Deus, quando ele recebia esse sacrifício, ele não queimava todo o sacrifício. Ele queimava a parte que era dele, que era a gordura e o sangue. O restante, o sacerdote, ele tomava ali uma parte e devolvia para a família, para que eles pudessem comer. E a respeito da adoração, meus irmãos, Ana, ela chorava e não comia, como diz aqui no verso 7. Como diz aqui no verso 7, verso 7, ela chorava e não comia. E quando Ana, ela não comia a parte da porção que Eucana levava para ela, é como se ela não estivesse adorando a Deus. Porque ali Deus devolvia uma parte daquele sacrifício para que eles pudessem comer na presença dele, para que a família pudesse vir se ajuntar e comer na presença dele. Então, quando nós chegamos na igreja, que nós começamos a adorar, que nós começamos a glorificar o nome do Senhor, quando nós começamos a exaltar o nome dele que vive e reina, toda honra e toda glória para ele, parte dessa adoração ela volta para nós. É por isso que quando nós chegamos aqui com os nossos corações aflitos, nós não podemos nos deixar levar pelas nossas aflições, pelos nossos problemas e pelas nossas tristezas. Ana estava ali, ela chorava e não comia. Ela chorava e não comia. Então você que está aqui nessa noite, adora esse Deus, louva, glorifica o nome dele, porque enquanto você glorifica, ele te visita. Parte dessa adoração que você faz para Deus, ela volta para você. Ele te visita, ele te sara, ele te cura através da sua adoração. Através da sua adoração nessa noite, ele vai te visitar, ele vai te curar, ele vai restaurar toda a tua vida. Nós servimos um Deus que faz tudo novo. Para que ele possa vir fazer tudo novo, nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos adorar, nós precisamos bem dizer. Se você está aqui essa noite, é porque você está tendo a oportunidade de bem dizer esse Deus, de glorificar o nome dele. Meus irmãos, quando nós glorificamos, nós recebemos de volta parte dessa adoração que nós fazemos. Nós recebemos uma visita da parte de Deus, uma visita que vem nos curando, que vem nos sarando, meus irmãos. Então Ana, quando ela chorava e ela rejeitava aquela comida, ela estava ali deixando de adorar a Deus. Mas nós vemos aqui que todas as vezes que nós estamos em aflições, que nós encontramos dificuldades em adorar a Deus, Deus envia uma pessoa para nos dar uma palavra de bom ânimo. E Deus enviou para Ana Eucana aqui no verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nós estamos precisando de uma palavra de ânimo. Muitas vezes você vai estar ao lado de uma pessoa que você vai ver ela como desanimada. E muitas vezes a gente deixa de dar uma palavra de ânimo. Muitas vezes a gente deixa de dar um abraço naquela pessoa. Às vezes nem é uma palavra, é apenas um abraço. Aqui Eucana, ele incentivou ela com uma palavra. Ele trouxe uma esperança para ela. Ele quis dizer para ela: não importa se você tem filhos ou não, eu te amo. E aqui nessa esperança que ele trouxe para ela, através do versículo 8, fez com que Ana se levantasse. Fez com que Ana se levantasse, porque muitas vezes nós estamos na presença do Senhor, nós podemos estar adorando, mas nós estamos prostrados, nós não nos levantamos. Ana se levantou através dessa palavra. Através dessa palavra Ana se levantou, se colocou de pé e foi para o templo. Foi para o templo, que era onde ela ia orar a Deus. Onde ela ia orar a Deus, porque ela foi para o lugar correto. Ela foi buscar
vidas. E hoje nós estamos aqui na presença desse Deus. O que nós precisamos é nos levantar. Você que está aí prostrado, muitas vezes a gente se sente fraco para poder se levantar, para poder buscar, mas nós precisamos nos levantar. Ana se levantou, ela se pôs de pé. Ela foi até o templo e ela começou a orar. Lá no templo, enquanto ela orava, como não saíam palavras da sua boca, ela orava com o coração. O sacerdote Eli, ele a teve Ana por embriagada. E ele chegou nela, e quando ele chegou nela, Ana estava orando. Eu fico imaginando o seguinte: muitas vezes, por menos do que isso que Eli falou para Ana, tem gente saindo da igreja. Ah, o sacerdote me falou isso? Se o sacerdote me falou isso, meu Deus, não adiantou nada orar. Mas não, Ana, ela se levantou. E quando a pessoa ela se levanta, que ela sabe quem mantém ela de pé, nada pode derrubar ela novamente. Muitas vezes nós estamos caídos, mas quando nós levantamos com convicção que nós temos um Deus que nos sustenta, que nos coloca de pé, meus irmãos, nós não vamos cair novamente. Nós não vamos olhar para trás, nós vamos olhar para frente, nós vamos olhar para a face desse Deus que vive e reina, que tem nos ajudado, que tem nos concedido a oportunidade de buscá-lo em espírito e em verdade. Aleluias, glória a Deus. E Ana ali, ela respondeu a Eli com toda a paciência e calma que ela não estava embriagada, que ela estava atribulada. Ana era uma mulher, como nós podemos ver aqui no texto, era uma mulher paciente. Ela podia muito bem estar ofendendo Penina ali, quando Penina irritava, mas não, ela só fazia chorar. Mas vale lembrar, meus irmãos, que nem sempre chorar é a solução para os nossos problemas. Porque muitas vezes nós estamos chorando e tem gente que se alegra com o nosso choro. E nessa noite, meus irmãos, que nós venhamos sorrir, que nós venhamos, quando tivermos que chorar, que nós venhamos chorar de joelhos, chorar na presença do nosso Deus, não chorar na presença de Penina, que muitas vezes dá 2 tapinhas nas nossas costas, mas que mais é que a gente chore mesmo, que mais é que a gente sofra mesmo. Então quando você for chorar, você chora na presença desse Deus, porque Ele pega todas as tuas lágrimas, Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que você tem passado e o que você tem sofrido, e no momento oportuno, no tempo dele, Ele vai te honrar. Ele vai honrar cada lágrima que você derramou perante Ele, cada lágrima. Então nós devemos saber como nos portar, nós devemos saber para quem chorar. E Ana não, ela muitas vezes chorava ali ao lado de Penina, e Penina presenciava o choro dela, e Penina se alegrava com aquilo. Porque o que Penina queria? Como Ana ela não podia ter filhos, Penina queria irritar tanto Ana, a ponto dela desistir de tudo e ir embora. Tanto que quando Ana se levantou para orar, Penina deve ter ficado pensando: agora ela vaza, ela não volta mais não. Só que Ana, ela saiu da presença do sacerdote já com um semblante alegre. Então quando ela retornou para a presença de Penina, Penina teve que contemplar a alegria dela. Ana, mesmo não estando com Samuel em seus braços, e não estando ainda com Samuel em teu ventre, ela já saiu da presença de Deus com um semblante alegre. E é assim que nós devemos ser. Nós devemos vir aqui, nós devemos ajoelhar, nós devemos orar. Muitas vezes nós não vamos sair daqui com o nosso milagre nas mãos, não. Mas nós devemos sair convictos que Ele vem. Que no tempo de Deus Ele vem. Que no tempo de Deus nós vamos recebê-lo. Ana, ela saiu convicta, ela já saiu com um semblante alegre. Então muitas vezes você chegou aqui triste, você vai sair daqui alegre. Você vai sair daqui alegre, porque nós devemos nos lembrar de onde nós fomos tirados, das oportunidades que Deus tem nos dado para adorar e engrandecer o nome dele. Os milagres que eles têm, a gente vive um milagre todos os dias. Só de acordar, poder contemplar a luz do sol, já é um milagre, meus irmãos. Se nós estamos aqui hoje, mais um milagre que Deus nos concedeu para estar aqui ouvindo a palavra dele nessa noite. Então Ana, ela saiu ali da presença do sacerdote ali, já com semblante alegre, porque ela sabia que Deus tinha ouvido a tua oração.
O que fez a diferença na oração de Ana foi que enquanto ela orava, ela votou o filho que ela tanto queria. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, assim que ele disse: mamãe, eu vou entregar ele ao Senhor. Eu vou entregar ele ao Senhor para te servir pelo resto da vida. Ela queria tanto aquele filho, tanto, tanto, tanto. Mas ela votou aquilo que ela tanto queria a Deus. Ela entregou o teu maior sonho nas mãos de Deus. E essa foi a diferença da oração de Ana. Nós devemos orar, nós devemos crer que nós receberemos. Samuel, filho de Ana, ele já existia. Ele já estava ali todo programado por Deus, porque na nossa vida não acontece nada sem a permissão dele. Muitas vezes nós não entendemos as situações que nós passamos. Ana, ela não compreendia, porque ela não tinha um filho. Porque naquela época, uma mulher não ter um filho era motivo de opróbrio, que é vergonha, muita vergonha. Uma das maiores vergonhas daquela época era a mulher não ter um filho. Então ela ali desceu na presença do Senhor e fez esse voto. Ela votou a Deus esse filho que ela tanto queria, que era o sonho dela. E ela recebeu, porque como nós vemos aqui no verso 19, fala, né? Que eles se levantaram de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. E vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. Meus irmãos, Deus não esquece de ninguém. Deus, ele não tinha esquecido de Ana, em nenhum momento. Deus não se esqueceu, assim como Deus não se esquece de você, assim como Deus, ele não se esquece de mim. Mas Deus, ele tem um tempo oportuno para todas as coisas. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele nos prepara para que nós venhamos receber aquilo que nós tanto buscamos, meus irmãos. Ele prepara o nosso coração, ele prepara os nossos pés para que quando nós recebamos, nós não venhamos sair da presença dele, meus irmãos. Que nós venhamos permanecer, independente da bênção que nós recebermos, que nós venhamos permanecer para agradecer, para sermos gratos. E Ana, ela foi grata a Deus, porque ela levou o seu filho. Ela levou o seu filho para servir o Senhor, assim como ela votou. Isso foi uma atitude de gratidão. Então muitas vezes nós recebemos aquilo que nós pedimos a Deus e nós não temos a capacidade de agradecer. Nós não temos a capacidade de testemunhar aquilo que Deus tem feito por nós. Nós não temos a capacidade de vir aqui na frente e agradecer ao Senhor e contar um testemunho para que venha edificar o nosso irmão. Hoje em dia, o maior ide de Jesus que existe é o seu testemunho. É o que Jesus já fez por você, já fez pela tua família. Esse é o maior ide. Esse é a maior maneira de se evangelizar o próximo. Muitas vezes você pensa que o teu testemunho não é nada, mas às vezes você vai contar para uma pessoa, a pessoa ela fica tão maravilhada que ela pensa: preciso conhecer esse Deus. Aleluias. Então que nós venhamos ser gratos a esse Deus poderoso, a esse Deus que nos dá oportunidades. Olha, meus irmãos, eu falo muito em oportunidades. Eu sei que eu tenho falado bastante em oportunidades, mas é porque eu sou muito grata a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado. Porque hoje eu posso entender que não existe oportunidade maior do que estar na presença dEle, louvando, engrandecendo o nome dEle. Não existe, meus irmãos, não existe. E quando eu olho para trás, eu só agradeço a Ele. Meu coração é grato. Meu coração é grato porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Ele tem feito por mim. E se hoje eu estou aqui, eu consigo segurar esse microfone, é porque Deus, Ele tem me ajudado. Porque sem Deus nós não podemos fazer absolutamente nada. Com a força das nossas mãos nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas quando nós colocamos Deus na frente, quando nós oramos e apresentamos as nossas causas a Ele, Ele age, Ele trabalha, Ele estende a poderosa mão dEle sobre as nossas vidas e Ele transforma, porque esse Deus e esse Evangelho é um Deus e um evangelho de transformação, que entra para transformar, para fazer a diferença, meus irmãos. Assim como Ana se levantou
Porque para mim aqui, o mistério que Deus me deu foi a respeito de Ana se levantar. Assim como Ana se levantou, meus irmãos, nós devemos nos levantar. Nós devemos buscar. Muitas vezes parece que está difícil, parece que está impossível, mas para Deus nada é impossível. Basta nós sairmos da posição de prostrados, de caídos, porque ninguém que está de pé se levanta. A pessoa, para se levantar, ela tem que estar caída. Então nós temos que nos levantar na presença desse Deus, que a partir do momento que nós nos levantamos, Ele estende a poderosa mão dele, assim como Ele estendeu a poderosa mão dele sobre a vida de Ana. Ele estendeu a poderosa mão dele sobre a vida de Ana. Ana contemplou aquilo que ela vinha pedindo a Deus. E uma coisa muito importante, se a gente reparar no texto todo, na Bíblia não tem nenhum nome dos filhos de Penina, nenhum. E o filho de Ana? O filho de Ana é Samuel. Foi profeta, juiz. Foi um homem de Deus, que realmente serviu a Deus, que fez a diferença na época dele. Então nós vemos que Deus, ele trabalha nos mínimos detalhes. O filho de Penina chegou primeiro. Veio bem rápido, veio primeiro. O de Ana demorou. Mas às vezes a demora de Deus é porque Deus, o trabalhar dele é perfeito. Às vezes para nós pode parecer que está demorando, mas existe o tempo certo para tudo. E no tempo oportuno, Ana deu a luz a Samuel. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. E que nessa noite nós venhamos nos levantar na presença desse Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós, que tem derramado a presença dele sobre as nossas vidas. Eu peço para a igreja nesse momento se colocar de pé. Glória a Deus. Nós vamos estar profetizando agora nesse momento. Vou dar alguns segundos para que a igreja possa profetizar sobre a sua própria vida, que o tempo de Deus chegou. O tempo de Deus chegou para mim e para você. Você vai profetizar em nome de Jesus. Oh, alamande canta lá, yamas. Oh, alamande canta lá, mas. Oh, alamande canta lá, mas. Você vai profetizar que o tempo de Deus chegou na sua vida, que o tempo de Deus é já. Oh, Jesus, o Senhor é fiel, meu Pai. O seu tempo chegou na vida de todos nós, Senhor, que estamos aqui presentes, meu Pai. O seu tempo chegou, e quando o tempo de Deus chega, não há quem possa parar mais a pessoa que está de pé. Você vai se levantar essa noite para não cair mais, porque esse Deus, ele levanta, esse Deus, ele exalta. Assim como ele levantou a Ana nessa noite, ele vai levantar você. Ele te escolheu, e se você está aqui nessa noite, você já tem motivos o suficiente para agradecer. Permaneça de pé, permaneça de pé. Nessa noite nós vamos dar um susto em Satanás, porque nós vamos nos levantar para glorificar o nome do Senhor. Nós vamos nos levantar para não cair mais. E você que se encontra numa situação difícil, eu quero te dizer nessa noite, para Deus nada é impossível. Jesus, oh Espírito Santo de Deus, desce Espírito Santo de Deus sobre a tua igreja nessa noite, meu Pai. Oh Jesus, vai visitando, Senhor, visita os corações, Senhor, faz a obra completa, meu Pai. O Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que levanta, o Senhor é o Deus que exalta, meu Pai. Eu te apresento cada vida que está aqui presente nessa noite, meu Pai. Cada vida que está presente aqui nessa noite, meu Pai. Vai visitando, Senhor, vai curando, Senhor, vai derramando a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Pra tudo entregar. Vamos lá, meus irmãos, vai profetizando sobre a sua própria vida. Profetiza, profetiza. Deus está te dando autoridade nessa noite para profetizar sobre a tua vida e a vida da tua família. Ai, Jesus. Derrama, Senhor, a tua presença sobre a tua igreja, meu Pai. Derrama, Senhor, a tua presença sobre a tua igreja. Vai derramando, Senhor. Derrama a tua unção nesse momento, meu Pai. O Senhor é Deus que leva, que restaura. O Senhor é Deus que tem visitado. Tem feito tudo novo nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus. Ai,
seja o teu santo nome, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, até aqui o Espírito Santo me direcionou. Que essa palavra ela venha ficar no coração de cada um. Porque nós servimos um Deus que no momento oportuno Ele trabalha. E que nós venhamos sair daqui convictos que o tempo de Deus chegou para nós. O tempo de Deus chegou para mim e para você. Basta crer e permanecer na presença. Porque Deus, sabe o que Deus quer de nós? Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. É muito pouco diante do que Ele tem feito por nós. Então que nós venhamos ficar firmes na presença desse Deus maravilhoso. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.